Neste mundo, todas as pessoas vão se transformar no último animal que comeram. Algumas pessoas comeram uma coxa de frango e se transformaram em galinhas. Outras comeram apenas o tempero de macarrão instantâneo e acabaram virando bois. Houve até quem comesse uma sopa feita com fósseis e se transformasse em um dinossauro, causando uma matança desenfreada. Tudo isso aconteceu porque a humanidade destruiu o meio ambiente de forma irresponsável e a vontade da Terra emitiu um aviso. Todos os humanos, após 24 horas, se transformariam no último animal que tivessem comido. Se você não se lembrava errado, sua última refeição havia sido frango frito de delivery. Um animal no fundo da cadeia alimentar que, quando a bestialização global chegasse, seria o primeiro a virar comida. Enquanto você estava angustiado com isso, seu bom amigo Wang Xiaoheng apareceu. Diferente de você, ele estava extremamente animado. A vontade da Terra disse que as pessoas se transformariam no último animal que comessem, mas não disse que precisava ser um animal moderno. A família dele trabalhava com construção civil, e alguns dias antes, eles haviam desenterrado um fóssil de tiranossauro em um vilarejo nas montanhas. Se fosse possível comê-lo, seria uma existência de nível dominante. Elefantes e tigres do Nordeste não passariam de alimento. Assim, depois de se entenderem, você e Wang Xiaoheng partiram imediatamente de carro para o vilarejo. Porém, ao chegar ao destino, o chefe Xi, que guardava o fóssil do tiranossauro, mudou completamente de atitude. A vontade da Terra podia ser ouvida por todos, inclusive por ele. Ao saber da bestialização global, ele mandou proteger o fóssil imediatamente. Com um sorriso frio, disse que vocês poderiam esquecer o tiranossauro, mas que havia preparado outra coisa para vocês. Em seguida, mandou trazer um aquário, dentro do qual havia uma tartaruga verde. Logo depois, vocês foram trancados em um depósito de lenha, com portas e janelas pregadas. Diante da situação, Wang Xiaoheng ficou completamente desesperado. Felizmente, a última coisa que ele havia comido na noite anterior era uma tartaruga alligator. Embora ainda fosse uma tartaruga, ela podia crescer até 200 quilos e possuía defesa e ataque extremamente fortes. Já você, ao abrir a mochila que carregava, encontrou apenas um pacote de macarrão instantâneo e uma salsicha. Se escolhesse o tempero, viraria um boi. Se escolhesse a salsicha, viraria um porco. Ambos eram opções de baixo poder de combate. Ainda assim, você se consolou pensando que poderia se apoiar no seu amigo. De repente, veio outro pensamento. Humanos também são animais. Se comesse a si mesmo, no que se transformaria? No pior dos casos, não poderia ser pior do que já estava. No momento final da bestialização global, você mordeu com força o próprio braço. Em seguida, a supressão da Terra fez todos os humanos perderem a consciência. Seus corpos começaram a se contorcer, se transformar e se reconstruir, virando diversos animais. Mas algo chamou a atenção. Ninguém se transformou diretamente em um adulto, e sim na forma juvenil dos animais. Apenas devorando outros, seria possível evoluir. Quando Wang Xiaoheng acordou novamente, ele realmente havia se transformado em uma tartaruga alligator. Porém, ao olhar ao redor, não encontrou você. Só quando virou a cabeça, percebeu atrás de si um ovo do tamanho de uma cabeça humana, com padrões brilhantes e um leve brilho intermitente. Ao mesmo tempo, você também ficou atônito ao perceber que, após morder a si mesmo uma única vez, havia se transformado em um ovo de dragão. Mesmo sendo apenas um ovo, você conseguia ver claramente o ambiente ao redor, em visão total de 360 graus. Enquanto ainda estava em choque, uma voz de sistema soou em seus ouvidos, parabenizando o hospedeiro por ter se transformado em um dragão e desbloqueado oficialmente o sistema do dragão divino de escamas. No momento, você estava no período de incubação, que duraria 50 mil anos. Você sorriu sombriamente, digno de um descendente do dragão, com sangue de verdadeiro dragão correndo nas veias. Embora a incubação levasse 10 mil anos, era possível acelerá-la por meio de abates constantes. Ao mesmo tempo, você ganhou 2 talentos. O primeiro era a proteção do trovão celestial, capaz de invocar relâmpagos divinos com grande poder destrutivo em área. O segundo era a autoridade do dragão, pois a raça dos dragões possui uma pressão suprema inata que suprime a maioria dos seres vivos. Wang Xiaoheng, chocado, perguntou o que você havia comido. Para evitar problemas desnecessários, você mentiu dizendo que na noite anterior havia comido um ovo de avestruz. Enquanto conversavam, um rugido furioso ecoou do lado de fora. A porta da casa foi aberta e uma besta feroz colocou a cabeça para dentro. Era o chefe Xi, transformado em um tiranossauro. Embora ainda fosse juvenil, já tinha a altura de um adulto humano. Ele gritou o nome de Wang Jie, dizendo que sempre odiou os pais ricos dele e que naquele dia iria beber sopa de tartaruga para se fortalecer. Os aldeões, agora transformados em cães vira-latas, cercaram vocês. Apesar da superioridade numérica, ficaram hesitantes ao ver o casco cheio de espinhos e a cabeça ameaçadora da tartaruga alligator. Sob a pressão do chefe Xi, um dos cães avançou e Wang Xiaoheng atacou imediatamente, arrancando o nariz do oponente com uma mordida. A força de mordida da tartaruga alligator podia chegar a 450 quilos. Enfurecido, o chefe Xi engoliu o cão ferido e decidiu agir pessoalmente. A cena sangrenta fez os aldeões tremerem de medo. Wang Xiaoheng também estava em apuros. Vendo que era um momento decisivo, você se acalmou e começou a sentir as leis entre o céu e a terra. O céu, antes limpo, se encheu de nuvens negras. Quando o chefe Xi se abaixou para atacar Wang Xiaoheng, você invocou o trovão celestial. Relâmpagos caíram, atingindo inúmeros animais. Você e Wang Xiaoheng ficaram ilesos, protegidos pela autoridade do dragão, mas o chefe Xi teve o corpo dilacerado. A força do talento superou completamente suas expectativas. Com esse ritmo, você poderia reviver em um ano. Por ser o primeiro abate, o sistema concedeu uma roleta de talentos adicional. Originalmente, você planejava se esconder até a incubação terminar, mas mudou de ideia. Matar tudo o que aparecesse. Wang Xiaoheng levou você nas costas para fora da aldeia. No caminho, ele devorou um rato e ganhou pontos de evolução, que foram usados para aumentar a defesa. Após 3 dias de viagem, vocês chegaram a uma cidade ainda iluminada, como uma continuação da civilização humana. Na entrada, foram barrados por cães ferozes, que exigiram pontos de evolução como taxa de proteção. Ao entrarem, você decidiu atrair todos eles no futuro e eliminá-los com trovões. Dentro da cidade, tudo parecia surpreendentemente ordenado. Animais patrulhavam as ruas como forças de segurança. Uma coelha branca chamada Cheng Nian se aproximou oferecendo ajuda. Desconfiado, você aceitou segui-la. Ela levou vocês a uma casa distante onde os pais dela serviram uma refeição. Wang Xiaoheng comeu carne de porco adulterada e desmaiou. O plano era entregá-los à gangue dos cães maus em troca de liberdade. Para você, isso era perfeito. Chegar diretamente ao covil deles. Pouco depois, vocês foram levados ao líder da gangue, o Rei Cão Negro, um cão da raça cane corso chamado Chu Fan, ex-pugilista profissional que recuperou todas as feridas após a transformação. Quando ele tentou devorar você, a autoridade do dragão explodiu. Ele foi pressionado ao chão e gravemente ferido apenas com sua voz. Você ordenou que reunisse todos os subordinados. Mesmo resistindo com força de vontade, ele acabou cedendo. Diante da escolha entre submissão ou morte, todos se renderam. A gangue foi renomeada para Ninho do Dragão, ainda administrada pelo Rei Cão Negro. A cidade estava dividida entre 3 forças: o Ninho do Dragão, a gangue dos gatos, liderada por Merlin Gato, e a gangue dos ratos, liderada pelo Rei Rato, que controlava os esgotos. Você decidiu usar a si mesmo como isca para atrair inimigos. Wang Xiaoheng finalmente encontrou você e ficou emocionado ao ver que, mesmo sendo um ovo, você havia se tornado o líder. Dias depois, espalhou-se o rumor de que a gangue possuía um ovo de dragão luminoso. As gangues dos gatos e dos ratos se uniram para roubá-lo, sem saber que você já havia preparado uma emboscada. Enquanto isso, você recebia pontos de evolução diariamente e acelerava a incubação, além de adquirir novos talentos como o contrato da alma do dragão, que permitia controlar seres de linhagem inferior. Na manhã seguinte, a gangue dos gatos chegou agressivamente ao portão do Ninho do Dragão. O líder gato cresceu rapidamente e atacou com velocidade assustadora, iniciando uma batalha caótica. A pressão sobre o Ninho do Dragão aumentava, e a derrota parecia apenas uma questão de tempo.